Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal Investe Financeiro e hoje eu vou fazer um vídeo específico só do fundo imobiliário MXRF11. Haja vista que a gente está vivendo uma crise de crédito, mas eu julgo que esse fundo, o fundo de papel MXRF11, ele é um dos melhores fundos de papel da nossa bolsa e eu vou te explicar o porquê. Esse vídeo ele vai ser um pouco mais técnico, ele vai ser talvez até um pouco mais longo, mas eu preciso que você fique porque eu vou te falar coisas que com certeza ninguém te ensinou em nenhum vídeo desses que estão por aí no YouTube sobre fundos de papel. Meu nome é Bruno, esse é o canal Investe Financeira que eu falo sobre ações, dividendos, fundos imobiliários, renda passiva e liberdade financeira na Bolsa Brasileira. Mas vamos parar de enrolação e vamos logo para esse vídeo. Então, pessoal, resolvi gravar um vídeo sobre apenas o fundo MXRF11, o Maxi Renda. E eu já vou deixando uma pergunta em aberto. Se você quiser que eu grave mais vídeos específicos sobre algum fundo, deixa o comentário aqui embaixo para mim qual o fundo que você quer, qual o vídeo que você gostaria que eu fizesse, pra gente trocar essa ideia e eu também mudar um pouco aqui o conteúdo do canal. Eu não costumo fazer vídeos específicos de um ativo só, mas eu resolvi fazer esse vídeo do fundo imobiliário MXRF11 para que você entenda de uma vez por todas como que funciona um fundo imobiliário de papel. Eu quero primeiro começar esse vídeo te mostrando o relatório do fundo imobiliário. Os fundos imobiliários, diferente de ações, eles emitem relatórios todos os meses. As ações, elas emitem ali o seu balanço a cada 3 meses. Então você tem a oportunidade de pegar aí vários relatórios de fundos imobiliários e estudar e tirar suas conclusões. Mas aqui eu vou abrir primeiro o relatório do MXRF11 para a gente dar uma lida, dar uma olhada e depois eu vou abrir o site Funds Explorer para a gente ver ali os indicadores e ver como é que o fundo está se comportando ao longo do tempo. Então vamos lá para a tela do meu computador, que nós vamos analisar juntos esse fundo imobiliário, o Maxi Renda 11. Vamos lá. Desculpa eu estar interrompendo esse vídeo para te dar apenas um aviso. Nos próximos dias eu vou estar fazendo workshop Renda Vitalícia. Lá eu vou te ensinar tudo o que eu sei sobre a Bolsa de Valores, sobre investimentos, sobre liberdade financeira e como você pode construir esse patrimônio do zero. Um patrimônio que vai te gerar renda passiva crescente e vai te colocar no topo, onde poucas pessoas estão. Então nos próximos dias eu quero que você participe desse workshop. Vai ser totalmente gratuito e o link para você se inscrever vai estar aqui na descrição. Então se inscreve, garante a sua vaga. Eu vou estar te esperando no dia 13 no workshop Renda Vitalícia. Bom, pessoal, então aqui já com relatório do MXRF11 em aberto, Bruno, onde que eu consigo esse relatório? É muito simples, você pode ir através do site Fundamentos conseguir, ou você pode simplesmente digitar RI, MXRF11, relatório no Google e você vai conseguir achar isso aí de uma forma bem simples e fácil. Eles sempre começam com o comentário do gestor, e a gente pode ver aqui, né, ele faz os comentários, né, como é que é a perspectiva e a visão do gestor, e ele comenta, o iFix representou uma variação negativa, olha lá, de 0,45 em fevereiro, acumulando uma queda de 2,05 ao ano. No cenário nacional, de acordo com o Boletim Focus do dia 3 de março, que é o boletim que o Banco Central emite ali a cada 40 dias, mais ou menos, para que a gente tenha uma noção da economia. As expectativas do mercado para o índice de inflação, o IPCA, de 2023, apresentaram alta leve no mês, de 5,78 para 5,90. Enquanto que o IGPM, né, que também os fundos imobiliários são balizados pelo IGPM, os fundos de papel, claro, houve uma projeção baixista de 4,60 para 4,11. Então, olha só, aqui a gente já pega um dado muito importante. Então, a gente já percebe que o IGPM baixou. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que provavelmente o rendimento dos fundos imobiliários de papel que são atrelados ao IGPM vai dar uma caída. Então tudo isso você tem que ficar atento. Tudo isso você tem que ter a noção e a percepção da economia para que você não saia fazendo a coisa de louco ali, fazendo um movimento de manada que a maioria das pessoas fazem. Beleza, vamos continuar lendo aqui. A projeção da Selic, que é a taxa de juros, para 2023, apresentou uma leve variação de 25 bps e ainda, pontos, né, no caso, ainda que a pressão para início do ciclo de afrouxamento monetário tenha se intensificado nas últimas semanas. O IGMIR, que mede a evolução dos preços de unidades residenciais, seguiu desacelerando no início de 2023,
com uma variação de 0,86 em janeiro. Então, olha só, a gente também tem o preço de unidades residenciais, ou seja, de casa, apartamento, caindo. E os fundos imobiliários são o quê? São imóveis, são apartamentos, são prédios, são residências. Vamos continuar. No acumulado de 12 meses, encerrando em janeiro, o índice apresentou uma variação positiva de 15%. Então, se você pegar todo acumulado de 12 meses, né, de janeiro a janeiro, os preços aumentaram. Então, o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo uma variação no curto prazo de baixa, tá? Não vou entrar em detalhe, mas eu preciso que você entenda essa questão macro para você não sair fazendo besteira por aí. Ele continua. Mais uma vez, destacamos que o elevado crescimento de cotistas na base do fundo, de quase 800 mil cotistas, é o maior da indústria de FIIs no Brasil, na data base do presente relatório. Então, olha só, por que eu considero, então, o fundo imobiliário MXRF11 um dos melhores fundos de papel da nossa bolsa? Por causa disso daqui, pessoal, é o fundo que mais tem cotistas. Se a gente pegar que somos em média ali, eu acho que mais ou menos em 5 milhões de investidores, cara, de 5 milhões, 800 mil tem cota do MXRF11. É muita gente. Então, assim, sei lá, deve ser quase 20%, deve ser uns 17%, 18%. É muita gente, pessoal, é muita gente, tá? Vamos lá. Outro dado importante que ele dá para nós aqui, ó. Os books dos CRIs, FIIs e permutas financeiras não tiveram movimentações significativas dentro do mês. Beleza, então a gente sabe que o fundo está estável. Aqui ele fala um pouco do fundo. Olha só, o fundo visa a alocação de 80% do patrimônio líquido em CRI. Então aqui ele já te dá a dica, olha só. 80% de todo fundo nós vamos comprar de CRI, de crédito, ou seja, de dívidas, tá? Então o fundo de papel, ele simplesmente investe em dívida e ponto final. Só que ele dá mais detalhes aqui, ó. Em CRIs com bons nomes de crédito, com carregos atraentes e alto potencial de ganho de capital recorrente com o giro do mercado secundário, que é a bolsa de valores. Até 20% do PL em permutas financeiras que possuem boa rentabilidade, com retornos na ordem do INCC mais 13, né, do índice de consumidor, mais 13% ao ano. Então 20% do patrimônio do MXRF11 ele coloca em permuta, né? Ou seja, ele dá uma coisa para ter outra em troca, né? E no caso que ele está tendo em troca aqui é um retorno de 13% acima da inflação. Retorno muito bom, por sinal, tá? Mais uma vez, a gestão reforça que é possível que a volta de caixa nas permutas atuais sejam reinvestidas em novos CRIs. Então, olha só, isso daqui é muito importante também. Tá aqui, ó. É possível que a volta de caixa de permutas seja reinvestida em novos CRIs. Então, o que acontece? A partir do momento que essas permutas elas estão sendo pagas, elas estão sendo pagas ao fundo, o fundo não vai passar, provavelmente o fundo não vai passar isso para o cotista. O que o fundo vai fazer? Vai comprar nova dívida, porque ele já teve um lucro muito grande aqui na permuta, então ele pega esse lucro que ele fez e compra outras dívidas, ou seja, ele faz meio que uma alavancagem, né? Ele pega o que ele já deixou de lucro ali, o que a permuta devolveu de lucro para o fundo e compra mais dívida. Isso é um ponto importante para você saber. Então, continuando aqui, ele fala, né, que é possível que a volta dos caixas das permutas atuais sejam reinvestidas em novos CRIs, uma vez que tem sido visto viabilidades mais desafiadoras frente ao aumento de custos em insumos e terrenos. Então, o que acontece? Como teve uma inflação muito alta nas construções, eles estão vendo que está sendo muito difícil para pegar o retorno que eles querem em permuta. Então, o que acontece? A partir do momento que essas permutas estão sendo pagas, ele fala, cara, é mais fácil de ter retorno em CRI do que ter retorno em permuta. Então, eles vão começar a fazer essa movimentação. Eu te falei que eu ia te entregar um conteúdo que pouca gente entrega, porque você vai ver vídeo por aí no YouTube falando assim, é FII de papel, é CRI, é dívida, não sei o que, não sei o que. Eu duvido você ter visto um vídeo, alguém te detalhando tudo isso de um fundo imobiliário para você. Mas vamos continuar aqui. Com o nível atual de juros e inflação da economia brasileira aliado aos cenários de maior volatilidade local e global, a gestão entende que portfólios de mais baixo risco, olha só, portfólios de mais baixo risco estão melhor posicionados para atravessar o cenário atual com um retorno de investidor ainda bastante interessante. Então, presta atenção agora no que eu vou querer te falar. Não é porque o MXRF11 ele paga um dividendo menor que talvez outros fundos, né? Relativamente falando, que ele é pior. Não. O que o gestor tá vendo aqui? Cara, a gente vai enfrentar algum tempo aí de dificuldade, de instabilidade na economia. Então é melhor a gente se assegurar numa coisa mais segura, ter um retorno garantido, do que ficar inventando coisa por aí, se arriscando. Então, isso já me dá uma tranquilidade de investir nesse fundo. Inclusive, uma das minhas maiores posições de fundo imobiliário é o MXRF11. E eu tô muito feliz com esse fundo, tá? E ele continua. Olha só, os rendimentos
auferidos no regime de caixa foram de 0,12 por cota, né? Quase 0,13 por cota, totalizando 28,74 milhões de reais. As operações de permutas financeiras distribuíram no mês 1,8 milhão de dividendos. No book de CRI, o resultado de caixa do fundo foi de 24,91 milhões. Então ele explicita já aqui de cara, né, o resultado que cada uma das operações deu, o total, e ele continua. No regime de caixa, os rendimentos são distribuídos quando efetivamente transitados no caixa do fundo. Então, eles só distribuem um rendimento depois que aquele dinheiro entrou no fundo, diferente de outros fundos que distribuem antes de entrar. Aí quebra, meu amigo. Aí você não tem como recuperar isso depois, porque você já distribuiu. Então, o MXRF11, até nisso, ele tem cuidado. Ele só vai te pagar o dividendo que realmente está no caixa do fundo, tá? Então, pode haver um descasamento temporal entre os índices de taxas que remuneram os papéis de efetivo pagamento, o qual compõe a base de distribuição do fundo. Então, o que ele está dizendo? Olha, como a gente espera primeiro o dinheiro chegar no caixa do fundo para depois a gente pagar o cotista, pode acontecer que nessa demora do dinheiro chegar, a taxa já seja outra. O IGPM já esteja maior ou menor, a inflação já esteja maior ou menor, e quando você receber, você vai ver que não é aquela inflação que está sendo cotada no dia. Mas por quê? Porque houve um atraso não. Há um descasamento ali do momento que se paga o fundo e do momento que o fundo paga o cotista. Então é isso. Você tem que entender isso também. Você fala assim, pô, mas como que a inflação deu tanto e esse fundo está me pagando só isso de yield? Calma. É porque ele pega um pagamento que cai, referente, sei lá, 1 ou 2 meses atrás, chegou no caixa do fundo, chegou. Agora nós vamos pagar o cotista. Isso traz muito mais seguridade para nós, isso traz muito mais segurança, tá? E para terminar aqui essa primeira parte, o fundo encerrou o mês com alavancagem de 77,65 milhões, que é um total de 3,41% do patrimônio líquido. Então apenas 3% do patrimônio está alavancado, ou seja, tem dívida. Então tá tudo bem, tá? 3% do patrimônio de dívida, tá beleza. Se precisar vender alguma coisa, vende, paga a dívida, tá de boa. Aqui ele fala um pouco da distribuição dos rendimentos, eu não vou falar porque essa primeira parte já falei um pouco disso. E aqui tem um gráfico interessante. Esse gráfico é interessante porque ele diz o quê? Ó? Evolução do valor da cota e o volume médio diário da negociação. E aqui embaixo a gente vai perceber que nós temos a linha azul escura é o valor de mercado e a linha azul clara é o valor patrimonial da cota. Repara que o valor patrimonial da cota quase não se movimenta. Ele é bem estável. Então nós temos um patrimônio do MXRF11 bem estável. Mas o valor da bolsa, a cotação da bolsa, ela varia. Olha só, aqui ela ficou já bem próxima ao valor patrimonial, mas teve um momento aqui ó, que ela chegou a R$12, ou seja, ficando 20% mais caro do que realmente vale. Então, quando você tem noção disso, você vai perceber que nesses momentos aqui não é bom comprar acima de R$10. Quando está próximo aos 10, sim. 8, 9, R$10, sim. Porque ele está bem próximo ao valor patrimonial, tá bom? Aqui a gente tem o resultado financeiro e a distribuição dos rendimentos. Olha só como também eles são um rendimento bem estável, tá? Você percebe que ele vai falando o que vem de cada coisa, né? Receita de permuta, receita de FII, receita de CRI. Aqui nós temos a despesa. É óbvio, como é um fundo de papel, é um fundo que os gestores são pagos para gerir esse fundo, então também tem todas as despesas do fundo. E no final você percebe que é muito linear o pagamento do MXRF11. Então é um fundo que realmente me traz uma segurança e uma tranquilidade de investir. Aqui ele detalha o resultado financeiro do acúmulo dos 6 meses, né? O que gerou em 6 meses, as receitas, permuta. É um gráfico um pouco diferente, também não vou ficar falando, perder tempo com isso daqui, não é o interessante. Esse gráfico é um gráfico interessante porque ele compara o quê? Ele compara o valor de mercado da cota, o valor de mercado da cota mais os rendimentos, o valor patrimonial da cota mais os rendimentos, e ele compara com o quê? Com a NTN-B principal, que é o título público, e o IFIX. E olha só, quando você soma aqui, que você pega esse valor patrimonial da cota mais os rendimentos, que é essa linha azul clara, olha só como ela fica bem próximo aqui do valor mesmo que é o fundo. Quando você soma os dividendos recebidos mais o valor patrimonial da cota, fica bem próximo à NTN-B, né? Porque é corrigida pela inflação também. E o IFIX fica lá para baixo. Então, entre investir
numa cesta de fundo e investir no MXRF11, é muito melhor você investir no MXRF11. Vindo mais para baixo, ele vai nos dizer do portfólio, e isso aqui é interessante você saber, em que o fundo investe. Então, olha só, ele investe em CDI+, em IPCA e INCC+, em GPM, que pode ser menos ou mais, prefixado CDI. Ele investe em outros FIIs também, e isso nos dá um total. Então, a média, tá, de aquisição, ele coloca aqui do lado. Qual é a taxa média de aquisição de cada um? Bom, se você for pegar os títulos atrelados ao CDI, os CRIs atrelados ao CDI, a média de todos vai dar CDI mais 2. O IPCA vai dar IPCA mais 7. E GPM mais 5. Então veja que você sempre vai estar protegido contra uma variação da inflação, contra uma alta da inflação. E aqui ele coloca isso em gráfico de pizza, tá? Então a gente tem os investimentos por classes de ativos, então ele tem 73% em CRI. Lembra que lá no início ele comentou, o gestor comentou que o fundo prioriza 80% dos investimentos em CRI? Pois é, no momento ele tem 73%, tá? Então tá seguindo o que ele quer dizer lá. Ele tem mais 17% em FIIs. Bruno, um fundo pode investir em outro fundo? Sim, mas é um fundo de papel, por quê? Porque majoritariamente ele investe em CRIs. Ele tem 6% de permuta financeira e 3% de caixa. Para mim, essa alocação do MXRF11 é uma alocação perfeita para um fundo de papel, tá? E aqui ele também coloca o investimento ativo objeto, ou seja, quais são os setores que esses investimentos estão alocados. Então, olha lá, ele tem 48% em crédito corporativo, 25% em comercial, 24% em residencial e 3% aqui, os mesmos 3% do caixa, tá? Os fundos imobiliários que ele investe são todos esses aqui, não vou entrar em detalhes. Você pode depois pegar e ver o que é cada um desses fundos, tá? E certificado de recebíveis imobiliários, aqui que está a alma do fundo. Então, aonde que estão alocados os CRIs desse fundo? Pois bem, os indexadores dos CRIs é de 51% inflação e 47% CDI. Então ele está muito bem distribuído, ele está praticamente meio a meio, inflação e CDI, muito bem balanceado. E os setores da economia, tá aqui, ó, todos esses setores, né? Residencial, comidas, shoppings, agronegócio, healthcare, que é saúde, né, e bem-estar, e outros, tá? Também muito bem distribuído nos setores da economia. A duração, né? Bruno, até quando, então, você vai receber a maior parte, olha lá, 56% da dívida é para você receber até após de 2030. Então é um fundo que tem alocado a maioria das suas dívidas por longo prazo, né? Se a gente contar que nós estamos ainda em 2023, poxa, vai render mais 10 anos aí essas dívidas aí do MXRF11 para ele ir recebendo. E óbvio, no meio do caminho, quando ele vai recebendo, que nem ele falou lá, vai recebendo permuta, vai vencendo CRI, ele vai pegando aquele lucro e vai comprando novas dívidas, vai fazendo novos investimentos. Tá bom, pessoal? Aqui ele fala um pouco dos certificados recebíveis imobiliários, alguns aqui que ele especifica um pouco e fala, eu não vou perder tempo com isso daqui. E aqui que eu queria chegar para você. Isso daqui é a alma da carteira. São todos esses aqui os CRIs que o fundo investe. Então, olha só, aqui estão as securitizadoras, aqui estão os devedores. Securitizadora, pessoal, é a empresa que transforma a dívida num CRI, tá? Então você vai comprar o CRI de quem? Da securitizadora. É ela que é responsável de colocar a dívida em CRI no mercado para você investir no CRI, tá? Aqui tem a série e a emissão de cada uma desses CRIs, e aqui a quantidade, olha só, quanto de cada um o fundo comprou. Você vê que tem alguns que tem menos valor, outros tem bastante, tá? E o mais interessante, pessoal, é isso daqui, ó, que eu julgo, tá? Que eu julgo. Você percebe que o maior CRI, né, o maior dívida, ele gira 4,54 do fundo, tá? E tem uma duração aí de 2,7 anos. Então quer dizer que menos de 3 anos essa dívida vai acabar, que é a maior dívida do fundo, tá? Quando eu falo maior dívida, é onde o fundo está investindo a maior parte do seu dinheiro nesse CRI. E esse CRI, olha só, ele vai vencer lá em 2027 com uma taxa de CDI mais 2% ao ano, tá? Então você percebe que não é um fundo que tem uma rentabilidade muito acima dos outros. Você percebe que você tem IPCA mais 4, algumas taxas são maiores, IPCA mais 7. Mas você tem, ó, CDI mais 1, CDI mais 2,1. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que essas dívidas elas não estão tão alavancadas, ou seja, são mais fáceis de pagar. Por isso que o MXRF11 não está sofrendo tanto com essa crise, que nem o HCTR, que nem o DEVA, que nem o TOD. E a periodicidade, Bruno, de pagamento tá aqui, ó. Todos esses CRIs pagam mensalmente.
Então, a gente fez um panorama geral. Aqui mais embaixo ele vai falar de cada um, especificar o que é cada um, depois eu vou mostrar a foto. Não vou entrar em detalhe porque esse vídeo já tá ficando bem longo, mas o que eu quero que você entenda é que agora eu te mostrei a alma de como você deve analisar um relatório de um fundo imobiliário. E agora aqui, pessoal, no site Funds Explorer, eu quero te mostrar os indicadores. Então perceba que agora eu já tenho um panorama geral do fundo, eu já sei no que o fundo investe, eu já sei como é que o gestor pensa, eu já sei quais são os CRIs do fundo, eu já sei a duration, eu já sei que ele está atrelado metade em inflação, metade em CDI. Ah, entendi como é que o fundo tá. Agora eu vou para os indicadores, isso aqui é a parte mais fácil. E eu vejo pessoas assistindo, né, fazendo vídeo, colocando só isso daqui para você investir, só vendo isso daqui. Não, deixa eu te falar, isso aqui é a cereja do bolo. Isso daqui é só o que você vai olhar por cima, porque a alma do fundo você tem que olhar o relatório, tá bom? E aí o que acontece? A gente tem então aqui a cota hoje valendo R$ 10,30, o PVP está de 1,02, então nós temos um ágio, ou seja, comparando ao valor patrimonial, nós estamos pagando 2% a mais. Percebe que é um fundo de muita qualidade, então provavelmente você vai estar pagando mais caro mesmo. O fundo mesmo assim rentabilizou 1,66% positivo no mês e o valor patrimonial da cota é de 10,11, R$10,11. Bruno, eu vou estar pagando 10,30, estou pagando mais caro. Exatamente, é isso que o PVP está te falando. Você está pagando 2% mais caro. E você tem um dividend yield de 1,17 ao mês. Galera, isso é um dividend yield muito bom. Você recebe isso daqui sem imposto de renda. Os fundos imobiliários, você não desconta imposto de renda com relação aos rendimentos que você tem mensal. Então, eu acho isso aqui sensacional. Bruno, em dinheiro é quanto? Tá aqui, ó. Cada cota do MXRF11 que você tiver, você vai estar recebendo aí 12 centavos, tá? E a gente vem mais para baixo, aqui ele detalha um pouco do fundo, mas a gente já leu o relatório. Não tem por que a gente perder tempo com isso. Quando a gente pega, olha só, o gráfico, né? Nos diz o quê? Ele tem altas e baixas, mas olha no prazo de um ano o que aconteceu. A cota saiu lá de R$ 9,40 e hoje já está em mais ou menos R$ 10,30, R$ 10,35. Em um ano, então, nós tivemos uma valorização de 8,31%. Aí você me diz assim, 8,31% mais 1,17% ao mês, isso vai te dar mais de 20% ao ano num fundo imobiliário. Então veja que esse tipo de investimento você ganha muito nas duas pontas. A Selic hoje está a 13%. Então, se você investe só no MXRF11, em um ano você rentabilizou mais de 20%. Isso é sensacional, pessoal. Eu acho isso muito bom. Ele fala um pouco aqui do fundo, né? E aí, como eu disse lá, né? Ele tem a taxa de administração, ó, 0,90 ao ano. É normal isso, tá, pessoal? Porque esse é um fundo de gestão ativa. Eles ficam caçando ali os melhores momentos para investir. Aqui o gráfico dos dividendos. Repara que não teve nenhum mês desde 2012. Olha só o quanto é antigo esse fundo. Então isso já me traz também mais uma tranquilidade. Poxa, o fundo tem mais de 10 anos e não teve nenhum mês que ele deixou de pagar os dividendos. Teve um mês aqui que ele pagou bem menos, ele pagou apenas 1 centavo, mas logo em seguida ele já voltou a pagar 7, 8 centavos, 10 centavos, 7. O pagamento oscila, nós vimos lá o porquê oscila. Se você não viu, volta e assiste lá. Ele fala no relatório por que oscila, né? E o dividend yield, olha só. Então varia também o dividend yield porque o pagamento também varia e o preço da cota também varia, né? Então, ó, tem mês que é de 1%, tem mês que é de 1,40%, tem mês que é de 0,61%, tem mês que é de 1,3% e assim vai. E isso é normal. Nós estamos na renda variável, vai variar. O valor patrimonial, como bem nós vimos também lá no relatório, é um patrimônio totalmente estável, pouquíssimas variações, então isso também te traz segurança, porque é um fundo que sabe onde investe e sabe o que faz com o dinheiro. Pessoal, sei que o vídeo ficou longo, mas eu te garanto que você não vai precisar mais ver vídeo nenhum sobre como investir em fundos imobiliários de papel. Descreve aqui nos comentários para mim se você gostou desse vídeo e faz o seguinte, coloca se você quer que eu faça vídeos igual a esse com outro fundo. Qual é o fundo que você quer que eu faça? Eu vou ter o maior prazer em te ensinar, você analisar um relatório para que você invista cada vez melhor, para que você saia investidor de sucesso da Bolsa de Valores. Eu quero agradecer do fundo do meu coração por você ter ficado até o final desse vídeo. Um forte abraço, fica com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.